Bom dia para todos e todas. O Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro, 7ª Região, tem a honra, né, e o prazer de abrir a segunda mesa Sigilo Profissional, Serviço Social e o Sigilo Profissional. É o primeiro seminário estadual. E essa atividade se encontra dentro das comemorações do Dia do Assistente Social, que é hoje, dia 15 de maio. Então, parabéns para todas e para todos que estamos aqui comemorando o nosso dia, refletindo o nosso cotidiano profissional e o nosso exercício profissional. Nesse sentido, eu gostaria de abrir essa segunda mesa, que é denominada o Sigilo e Ação com outros profissionais, convidando para a mesa duas ex-conselheiras do Conselho Regional de Serviço Social, 7ª Região, que são assistente social e professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Fátima Grave, e a assistente social da Fiocruz e professora da PUC do Rio de Janeiro, Conceição Robaina. Bom, nós vamos começar a exposição com a professora Fátima Grave e depois com a professora Conceição Robaina. Bem, bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, quero saudar os colegas assistentes sociais, estudantes, companheiros de outras áreas que também podem eventualmente estar aqui conosco nesse auditório. Parabenizar a todos nós, assistentes sociais, não é, pelo dia 15. É sempre muito gratificante poder ter a oportunidade de nos encontrarmos num dia festivo como hoje, né? É claro que em todo o Brasil a gente vem acompanhando algumas atividades relativas ao 15 de maio, e o CRES do Rio de Janeiro tem também assim a tradição de sempre realizar algum tipo de evento ou mesa, enfim, nesse dia, para marcar um pouco, não só o dia em si do assistente social, mas marcar algumas posições, trazer alguns debates de questões que estão mais candentes na categoria profissional. Esse ano, infelizmente, ontem eu não pude comparecer, eu fiquei tentando acompanhar pela internet, né, a mesa de ontem, da Lúcia Barroco e do Charles Toniolo, né? Infelizmente não consegui, já andei aqui observando como é que foi ontem e tudo. Então, acho que a gente vai ter ainda, então, hoje, depois mais tarde, mais discussão acerca da problemática do sigilo, né? Eu venho lá na UFRJ, na Escola de Serviço Social, eu venho ministrando a disciplina de ética profissional já há alguns anos. Na verdade, aí, acho que há 7 anos eu venho ministrando essa mesma disciplina. E o sigilo profissional sempre é um tema, não é, recorrente entre os estudantes e, obviamente, entre também os colegas assistentes sociais. Então, a gente observa muito essa questão. Daí a necessidade que o conjunto Cefes-CRES vem identificando de pautar esse tema, mas assim, em nível nacional, e não é à toa que ano que vem teremos um seminário, né, para discutir especificamente a questão do sigilo profissional. Então, mais uma vez, então, saudar os colegas e falar também, não é, da relevância dessa temática para os assistentes sociais, parabenizar a equipe, não é, organizadora das atividades do mês de maio, do CRES. Não é? Eu estava comentando com a Conceição, enquanto a mesa não se assim, né, não se fazia, né, de que nós já estivemos nesse lugar, não é, de organização do mês de maio, e é algo que mobiliza muito o Conselho, seus conselheiros e, sobretudo, os seus funcionários, né? Então, é uma tarefa hercúlea,
né? Mas também muito gratificante, porque a gente sempre tem a oportunidade de contar e encontrar os colegas e sempre estabelecer não só diálogo, mas profícuas reflexões acerca dos temas que são lançados às mesas. Então, a mesa, não é? O tema, a mesa e o tema que coube a mim e a Conceição é o que dá, certamente, prosseguimento às discussões de ontem, né? Embora eu não tenha assistido à mesa, não é? Eu conheço o conjunto de conteúdos que eram esperados naquela mesa. Daí, eu tentar fazer o link, né, da minha fala com o que foi tratado ontem, né? Então, pensando um pouco nessa discussão, não é, entre sigilo e ação com outros profissionais, né, ação dos assistentes sociais com outros profissionais, eu pensei em dividir a minha fala mais ou menos em 2 momentos, né? Um primeiro momento, veja, 2 momentos, mas que estão autoimplicados, né? Isso é só mais para organizar um pouco aqui a minha fala, né? Organizar a minha cabeça, né? Então, dividi em 2 momentos. Um primeiro, em que eu vou tentar tecer, né, algumas considerações sobre o sigilo profissional e sobre os dilemas que envolvem a manutenção do sigilo no cotidiano do exercício, né, do exercício da profissão. Então, tentar encaminhar algumas discussões a esse respeito. E um segundo momento, que seria também identificar, nesse contexto profissional, as exigências que se põem aos assistentes sociais na relação com outros profissionais para a garantia do sigilo. Então, eu vou tentar encaminhar essa discussão mais ou menos por aí, sabendo que é um tema, não é, que envolve outros elementos, que certamente devem ter sido tratados ontem, e elementos que certamente vão surgir na hora que a gente for conversar, não é, sobre esse tema, sobre essa discussão, que me parece será o ponto alto da mesa, né? Então, eu fiz assim um pequeno texto para poder me orientar, né, e para não ficar muito longe do tempo, né, embora, né, a gente sempre acaba ficando, né, mas enfim, né. Então, assim, então eu quero começar falando que o serviço social, mas não só, né, algumas profissões, dentre elas o serviço social, se colocam na divisão social e técnica do trabalho a partir de uma requisição interventiva. Ou seja, espera-se destes profissionais que atuem diretamente sobre a realidade, oferecendo respostas às demandas, geralmente de modo imediato, né? Possuem, portanto, um caráter eminentemente interventivo e desenvolvem com os sujeitos de suas práticas, não é, uma relação bastante próxima, cotidiana, e desenvolvem também, não é, nessa relação, situações de delicada confiança, que exigem o estabelecimento dessa confiança. Nessa relação, muitas informações e muitos detalhes íntimos da vida desse usuário são tratados, fazendo com que o profissional detenha um conjunto de conhecimentos sobre a vida pessoal do sujeito atendido. Então, quando o professor Amarildo Yamamoto escreve em seus textos, não é, que o assistente social é portador de um manancial de informações sobre a classe trabalhadora, não é? É um pouco disso que ela quer dizer. Ou seja, nós apreendemos, nós identificamos esse conjunto de informações exatamente muito em função da natureza da nossa intervenção, né? Então, por sermos uma profissão de caráter eminentemente interventivo, que exige esse contato cotidiano com os usuários, não é, desta relação tende-se a se constituir um conjunto de informações, não é? Muitas informações absolutamente necessárias para a resposta imediata da demanda. Outras informações nem tão necessárias e nem tão imediatas assim, não é? Os assistentes sociais sabem, não é, que, muitas vezes, ao iniciarmos uma determinada entrevista, o usuário conta a vida dele, né? Nem sempre ele consegue, objetivamente, identificar a sua demanda e dizer exatamente os elementos que são necessários para a explicitação daquela demanda. Então, ele conta a vida, né?
E aí, nesse conjunto de informações que o assistente social passa a deter, há ali, portanto, dados que fazem parte de um perfil desse usuário e que devem ser incorporadas por esse assistente social ou, pelo menos, tratadas com o máximo de sigilo possível. E aí a gente vai tratar disso mais à frente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também é que isso não acontece só com assistente social, né? Mas com um conjunto de outras profissões liberais que também possuem um caráter interventivo, né? Por exemplo, médicos, dentistas, enfermeiros, advogados. Todas essas são profissões que têm uma relação, que estabelecem uma relação muito próxima com o usuário do seu serviço, né? E acaba tendo acesso a essas informações. Então, a necessidade de guardar o sigilo dessas informações justifica-se, em linhas gerais, indistintamente para as profissões em geral, a partir de dois pilares básicos autoimplicados: a privacidade e a confidencialidade. Os profissionais, em linhas gerais, devem guardar o sigilo das informações. Por quê? Precisam defender a privacidade do usuário, precisam reconhecer e defender isso, que as informações da vida do usuário, seja o usuário da enfermagem, da odontologia, da medicina, do serviço social, por exemplo, essas informações interessam somente a ele e ao atendimento de suas necessidades. Então, por exemplo, se nós observarmos para além do serviço social, olharmos de fato, e esse foi um pouco o meu exercício, ao tentar refletir sobre o sigilo, né? Tentar identificar nas outras categorias profissionais, sobretudo aquelas que nós temos mais proximidade no cotidiano institucional, o que pensam sobre isso, né? O que pensam sobre o sigilo profissional enfermeiros, por exemplo, né? O que esses sujeitos profissionais têm de produção sobre esse tema, não é? Porque, para discutir a questão, a relação do sigilo entre profissionais, é necessário que a gente se conheça, pelo menos um pouco, não é? Ou pelo menos que nós nos aproximemos do entendimento que esses profissionais têm acerca do que é o sigilo, né? E que elementos de orientação esses profissionais têm, não é? Porque não somos só nós que defendemos o sigilo, outros profissionais também defendem. A questão é como e por quê, né? Então, veja, olhando então para outras profissões, né? Por exemplo, falando das informações, né? Então, os resultados dos exames, o histórico familiar, os hábitos cotidianos desse usuário, são informações fornecidas pelo usuário ao profissional, para o médico, por exemplo, para o enfermeiro, às vezes também para o assistente social. Mas são informações que lhe dizem respeito, são, portanto, suas, e não da instituição ou do profissional, né? As instituições apenas devem fazer a guarda desse material, elas devem ser seus depositários. Mas, entretanto, sabemos que geralmente não é exatamente isso que acontece, né? E considerando, sobretudo, as relações de poder que se estabelecem dentro das instituições, né, tais informações se tornam acervo da instituição, do hospital. E aí, eu lendo material da medicina, né, de um setor da medicina que está produzindo sobre essa discussão do sigilo, né, sobre o sistema do sigilo, o profissional diz assim: engraçado, né? Se a informação é do usuário, por que ela tem que ser registrada num documento chamado prontuário médico? Não é? Por que não um prontuário da saúde do usuário? Então, isso mostra bem, né? Isso expressa um pouco qual é, na verdade, o sentido que, para aquela instituição e para os profissionais que ali atuam, devem, em tese, significar essas informações, né? Uma vez reveladas, essas informações passam a ser de domínio institucional e, portanto, que a ela pertence, né? E isso trará inflexões para os usuários, de um modo geral, né? E para a relação entre os profissionais, em particular, né? Ora, implicado, portanto, ao direito da privacidade, que é o que
defendem tais profissionais, deverá o profissional, tanto assistente social quanto outros profissionais, assegurar também a confidencialidade. Ou seja, na relação profissional estabelecida entre o profissional e o usuário, como eu disse, ele revela informações, algumas pertinentes à sua demanda, outras não, como eu falei, mas que ele, o usuário, julga que são necessárias para o atendimento de sua demanda. Ele revela tal informação porque confia que o profissional vai ouvi-la e dará o encaminhamento adequado a ela. Ou seja, o usuário, ele revela dados sobre sua vida, não porque o profissional, não porque possui com esse profissional uma relação pessoal, claro, mas porque reconhece naquele sujeito, quer dizer, naquele profissional, alguém que dará, portanto, uma orientação adequada à sua demanda e que, portanto, é portador de um determinado status profissional, que é, inclusive, reconhecido por esse sujeito, né? Então, a relação de confiança estabelecida entre o usuário e o profissional, seja ele assistente social, seja ele médico, seja ele psicólogo, né, é uma relação de confiança estabelecida a partir do reconhecimento feito pelo próprio usuário de que ele pode falar a informação dele para aquela pessoa, né? Então, o status, né, profissional desempenhado, desenvolvido por esse profissional é, de certo modo, reconhecido pelo próprio usuário, né? Desse modo, todas as informações derivadas dessa relação devem ser, portanto, apreendidas a partir desses dois pilares que eu falei. A privacidade, não é? Que é um direito do próprio usuário, e a confidencialidade, que é um dever do profissional assegurar, né? Esses pilares devem, inclusive, nortear o que os profissionais, e aí não apenas os assistentes sociais, escrevem a respeito dos usuários que atendem em seu cotidiano profissional. Eu sei que, na parte da tarde, haverá uma mesa que vai tratar a questão dos instrumentos, né? Sem dúvida, entender o uso do instrumento, não é? Seja ele entrevista, seja ele uma reunião de grupo, e, junto disso, entender o sentido dos registros que se fazem a partir da realização das entrevistas, ou das reuniões, ou das visitas, é fundamental, né? Então, quando falamos de sigilo, né, com relação a outros profissionais, a gente quer dizer sigilo na relação com outros profissionais, né, quer dizer, assegurar o sigilo na relação com outros profissionais, mas também assim, garantir do ponto de vista da fala, do diálogo que nossa profissão tem com outros profissionais, mas também significa garantir isso na escrita, não é? Nos documentos que o serviço social produz e que, sem dúvida, circula nas mãos de outros profissionais. Então, a mesma preocupação com o que fala também tem que se ter com o que se escreve, né? No caso dos assistentes sociais, os códigos de ética do assistente social sempre trataram da necessidade de se preservar as informações reveladas pelos usuários dos serviços sociais durante o acompanhamento do caso. Então, sempre houve, não é, na trajetória dessa profissão, sempre houve no horizonte essa preocupação. Então, essa preocupação ela esteve presente em todos os códigos dos assistentes sociais. Códigos de ética. Código de 47, 65, 75, 86 e o atual, todos eles apontam para esta necessidade. É claro que a orientação valorativa de cada código desse é diferente, não é? Óbvio. E, obviamente, a partir dessa orientação, o critério de revelação também, né, o critério de revelação da informação também se alterará, não é? Certamente ontem deve ter sido tratado alguma coisa sobre isso. Por exemplo, no Código de 47, tratávamos o sigilo. Nos códigos de 65 e 75, como segredo. E de 86 e 93, novamente, sigilo. Então, ora, essa relação
com a informação, o trato da informação revelada pelo usuário. Ora é estabelecida pela orientação de que ela deve ser mantida em segredo, ora em sigilo. E isso tem uma diferença, né? Que, claro, né, não cabe a mim aqui nessa mesa explorar, nesse momento, né? Não cabe aqui tratar as sutis distinções entre sigilo e segredo, tratadas ontem, certamente na mesa da tarde, mas apenas ressaltar que, de um modo ou de outro, a necessidade de se garantir a privacidade e a confidencialidade das informações dos usuários tem sido percebida pelos assistentes sociais há muito tempo, né? Contudo, e aí nisso que eu queria muito chamar a atenção, cabe ressaltar aqui que, desde 86 e atualmente em 93, a defesa do sigilo profissional está assentada em orientações valorativas, como eu disse, muito distintas dos códigos anteriores. Ou seja, apenas há sentido captarmos o que é sigilo se tomarmos o código como um todo. É preciso que se esteja claro o que significa cada princípio indicado nesse código e qual a sua relação entre si como um todo. Será exatamente, não é, a percepção de que valores dão orientação ético-política à atuação profissional. Então, somente a captação de que valores são esses é que vai nos permitir separar o joio do trigo, não é? Ou seja, vai nos permitir entender que informação pode ser revelada, inclusive algumas devem ser reveladas, e eu já vou falar disso mais à frente, e outras em absoluto não, absolutamente, né? Então, né, o que vai me dizer o que pode e o que não pode, né? Eu preciso, apenas para ter clareza do que pode e o que não pode, eu tenho que ter clareza de que valores informam a minha intervenção profissional. Na minha opinião, portanto, é muito mais do que uma opção política. Certo? É também, mas não só. Trata-se, nesse caso, de uma orientação valorativa, né? Porque nós não podemos tomar ética como sinônimo de política. Bem, mas eu vou voltar a falar disso mais à frente, né? Então, é absolutamente fundamental que nós tenhamos domínio sobre os princípios que estão nesse código. Aquela lista ali de 11 princípios, certo? De que liberdade estamos falando, de que democracia estamos falando, quais são os limites dessa democracia numa sociedade como essa, o que significa defender cidadania e equidade, certo? O que significa defender direitos humanos, que direitos humanos são esses, qual é a concepção de direitos humanos nós temos. Então, é muito mais, não é, do que saber o que pode e o que não pode, né? Isso, às vezes, tensiona muito, não é? Angustia muito os profissionais, não é? Exatamente porque nem sempre se tem um absoluto domínio ou uma apreensão, o melhor possível, do entendimento das concepções que estão por trás desses princípios, melhor dizendo, que fundamentam esses princípios, né? Então, sem isso, fica muito difícil para o assistente social discernir, né, o que pode ser revelado e o que não pode. Então, há no Código de 93, assim como também havia nos demais códigos, uma clara concepção de homem e de mundo. Apenas tendo claro quais são estas concepções, é possível se distinguir quais situações e informações são sigilosas e quais não são. E aí a pergunta, né? E qual é a concepção de homem que está subjacente ao Código de 93? Essa é a primeira questão que o assistente social tem que fazer para si, né? E aí eu posso tentar conversar um pouquinho sobre isso, né? Qual é a concepção de homem? Qual é a concepção? É aquela que pressupõe o homem como um ser que não se constitui somente como um corpo biológico, natural, mas social. E o que é isso? Entender o homem como um ser social, né?
Significa entender que esse homem, ele é produto de um longo processo histórico, na qual o homem que trabalha recuou às barreiras impostas pela natureza, submeteu a natureza conforme suas necessidades. Há, desse modo, uma relação inexorável entre o homem e a história. Quanto mais o homem trabalha, mais homem ele se torna, né? Nós aqui partimos, e essa concepção atravessa, não é, toda a orientação valorativa que está presente nesse Código de 93. Não é? O homem é um ser diferente dos outros animais. Né? Ele não deixa de ser um animal, claro. Né? Ele tem um corpo biológico, necessidades biológicas e naturais. Mas ele é muito mais do que isso, ele tornou-se mais do que isso. Né? E o que diferencia o homem dos demais é o fato de que esse homem trabalha. Ele consegue submeter a natureza, ele tem conseguido submeter a natureza de acordo com as suas necessidades. E, à medida que ele faz isso, ele se diferencia dos demais seres presentes no mesmo planeta. Né? Esse é um processo de milênios, certo? E que possibilita que muitas construções, muitos complexos, no dizer de Lukács, tenham sido estabelecidos ao longo desse período todo. A moral e a ética é um deles. Né? Então, os homens precisaram dominar a natureza, precisaram responder às suas necessidades imediatas para ter condição de construir outros complexos, como a política, as artes, a ciência e a ética, a filosofia e a ética. Né? Então, nós somos muito mais do que um ser biológico com necessidades naturais. Né? Infelizmente, eu não tenho como aprofundar isso, né, nesse momento. Podemos conversar mais isso no debate, porque isso é uma outra conversa. Né? Mas entender o homem como um ser social não significa entendê-lo como um ser que vive em sociedade. É muito mais do que isso, certo? Esse homem que é portador do ser social, ele possui uma individualidade, ou seja, é um indivíduo, mas não é o indivíduo do liberalismo, certo? Não é a concepção liberal de indivíduo, né? Centrado em si mesmo, egocêntrico, individualista, né? Que tem no outro um problema. Né? Sempre brinco um pouco com os meus alunos um pouco sobre a discussão em torno dessa concepção. Né? Como é que presente na nossa sociedade. Né? Claro, porque essa é a tendência hegemônica. Né? Aprendemos, desde cedo, né, que o meu direito termina quando começa o seu. Não é assim que a gente aprende? Né? Pois é, então o que isso se põe para nós? Para que eu amplie a minha condição, o meu direito a alguma coisa, eu preciso eliminar o seu. Então, mas a gente aprende isso, a gente aprende que o meu direito termina quando começa o seu. Né? Então, para o meu aumentar, para a minha condição de ser livre aumentar, necessariamente eu tenho que diminuir a sua. Então, o outro é um problema nessa relação. Né? O outro inibe, o outro me inibe. Né? Pois é, a concepção de homem que a gente defende é outra. É outra na qual eu só posso ser livre se todos assim o forem. Certo? Então, aquela história lá da farinha pouca, meu pirão primeiro, não tem nada a ver com a concepção que a gente está defendendo aqui. Então, a percepção, o olhar que nós temos com relação àquele usuário tem que ser pautado nessa concepção de homem. Certo? Então, por aí a gente já começa a ver um pouco por onde que passa a conversa. Né? Então, esse indivíduo, né, ele é simultaneamente um ser singular e um ser genérico, porque esse indivíduo ele tem a sua singularidade, portanto, ele é portador de necessidades pessoais, de angústias, de desejos, cada um sabe, não é? E cada um sofre de um jeito singular. Não é? Agora, como você desenvolve esta relação, ou que elementos se colocam para que você viva, não é?
Esses elementos não estão colocados na singularidade do ser, mas no gênero humano. Não é? Então, eu sempre afirmo para os meus alunos, é o ser singular que escolhe. É verdade, é ele que faz a escolha. É ele que vai lá e pega a arma e puxa o gatilho. É ele, é o dedinho dele que faz. Agora, ele faz isso, quer dizer, ele escolhe, ele toma determinadas escolhas dentro de um leque de alternativas possíveis. E esse leque de alternativas possíveis é colocado historicamente e aparece atravessado pela condição de classe, de gênero, de etnia, não é? Que esse sujeito também dispõe. Não é? Então, como eu disse, essa é a concepção de homem que comparece no Código de Ética de 93. Este homem insere-se, portanto, em uma sociedade historicamente construída, não é? Que não é mais aquele mundo natural, não é? Ou, no dizer do nosso querido companheiro Sérgio Lessa, trata-se do mundo dos homens. Né? E, nesse mundo dos homens, se estabelece, desde alguns séculos, sociedades de classes. E, nas últimas centenas de anos, uma sociedade de classes pautada no modo de produção capitalista, portanto, uma sociedade burguesa, composta pela desigualdade. Né? Então, a desigualdade ela não é um elemento qualquer, ao contrário. Né? A desigualdade é matéria de uma sociedade de classes, seja ela qual for. Na nossa, não é diferente. Né? Então, para acabar com essa desigualdade, só um jeito, construir uma outra sociedade. Por isso que o nosso código tem essa relação. Não é? Ele aponta para a possibilidade de construção, de contribuição na construção de um outro projeto de sociedade. Bem, o Serviço Social Brasileiro, mais ou menos aí há quase 40 anos atrás, fez, através de sua categoria profissional, uma escolha histórica. Qual? A de vincular-se a um projeto societário antagônico ao burguês, romper com a neutralidade, assumir a sua condição de classe, e aí reconhecer a si como trabalhador assalariado, e direcionar a sua ação profissional para a defesa de interesses da classe trabalhadora. E, para isso, estabeleceu, em 93, um claro compromisso com valores emancipatórios. Então, não são quaisquer valores, certo? E esses valores emancipatórios, eles estão expressos lá naqueles 11 princípios. Então, no reconhecimento da liberdade como valor ético central, e aí não é a liberdade liberal, aquela que o meu direito de ser livre termina quando começa o seu, não é essa liberdade que a gente está falando. Defendemos também, né, a defesa dos direitos humanos e, imediatamente vinculado a isso, o empenho na eliminação do preconceito e da discriminação, da cidadania, da democracia e do pluralismo, da equidade, da justiça. Então, esses todos são valores que vão se colocar no nosso código. E aí a defesa de tais valores exige, do ponto de vista estratégico e tático, a articulação com outros segmentos da classe trabalhadora. Não é? A gente também já superou o entendimento de que o assistente social não é um agente da transformação e que, portanto, jamais conseguirá realizar qualquer movimento na direção da defesa desses valores sozinho. Logo, companheiros, são com os outros profissionais que trabalham conosco que a gente vai ter que contar. Certo? É com eles que vai ter que sentar e estabelecer uma relação. Ah, mas é muito difícil. É. Terrível. Geralmente. Mas nem sempre. Né? Mas é com eles que a gente vai ter que fazer, né, essa relação. Tá. Mas a relação com outros segmentos da classe trabalhadora não se coloca somente como estratégia. Não é? Então, é uma estratégia, mas também é uma exigência cotidiana em função da organização do trabalho. Não é? Nossa profissão é uma profissão de caráter interventivo que atua, no caso brasileiro, majoritariamente em instituições públicas e privadas. Né? Então, a convivência, a relação com outros profissionais será inevitável. Né? O assistente social se insere em instituições compostas por equipes de diferentes profissionais, as quais desenvolvem práticas
multidisciplinares, interdisciplinares e até algumas denominadas como transdisciplinares. E aí eu vou falar muito rapidamente, porque a Conceição vai também tocar nesse assunto, né? Eu vou falar muito rapidamente sobre o que trata cada denominação dessa, né? Então, as equipes podem se organizar de modo multidisciplinar ou pluridisciplinar, como alguns autores chamam. Nestas equipes, se observa que não há uma cooperação ou uma troca imediata entre os diversos profissionais. Essa, geralmente, é a forma mais usual na forma de organização das equipes dentro das instituições. É aquela velha relação, não é? Assim, de que você tem vários profissionais atuando na mesma instituição, certo? Mas, geralmente, nem sequer se conhecem. Cada um vai lá, escreve o seu pedacinho no prontuário, né? Mas não há troca, nenhum momento previsto para a troca desse trabalho, né? Dessas impressões. Os autores que trabalham e que estudam organização de equipes qualificam, geralmente, esse tipo de equipe, não é? Como uma equipe multidisciplinar, certo? Onde você tem a sobreposição de determinados saberes e práticas, mas sem a cooperação entre eles. As equipes também podem se organizar de modo interdisciplinar, né? E aí, nas equipes interdisciplinares, o que os autores vão chamar a atenção é que há uma tendência a uma reciprocidade, ao enriquecimento mútuo dos profissionais, com tendência à horizontalização das relações de poder entre os campos implicados, né? Mas há também aquelas equipes que se autodenominam como transdisciplinares. Com relação a estas equipes, alguns autores apontam que a transdisciplinaridade consiste no ápice da ruptura com os modelos tradicionais de cooperação entre os diversos profissionais, geralmente expostos, como eu falei antes, na multi ou na pluridisciplinaridade. Ela consiste na radicalização do nível superior, quer dizer, da radicalização da interdisciplinaridade, com a criação de um campo teórico, operacional ou até disciplinar de tipo novo e mais amplo. Nessa perspectiva, flexibilizam-se os limites originais das especialidades, rompe-se com a hierarquia dos saberes e práticas e, segundo os autores, sobretudo aqueles que defendem a perspectiva transdisciplinar, democratiza-se as relações de poder entre as diversas profissões. Bem, não cabe, nesse momento aqui, falar disso, né? Mas a gente pode discutir, durante o debate, quais são, de fato, as possibilidades de flexibilização das fronteiras profissionais, né? Considerando que as profissões ocupam e desempenham funções e lugares particulares na divisão social e técnica do trabalho, né? Então, considerando isso, né, e considerando as relações de poder que esses lugares e funções estabelecem na divisão social do trabalho, não é? Qual é a possibilidade real de uma equipe se organizar de forma transdisciplinar? E mais, a que interesses, então, essa transdisciplinaridade efetivamente fortalece? Então, essa é uma questão para a gente discutir, né? Penso que, para refletirmos sobre a forma de organização das equipes e suas reais possibilidades, é necessário problematizarmos como esta sociedade se organiza do ponto de vista político, ideológico, cultural e, sobretudo, econômico. Como esta sociedade produz conhecimento e para atender a quais interesses reais e implícitos. Essa é uma questão fundamental para se discutir a transdisciplinaridade e até a interdisciplinaridade nas suas possibilidades, mas também nos seus limites, o que não prescinde da análise crítica do trabalho assalariado, claro, né? Então, considerando que todos esses sujeitos profissionais estão submetidos a uma relação, a um padrão de assalariamento, certo? Essa condição também, certamente, incidirá na organização dessas equipes e, sobretudo, no desempenho das funções realizadas ali dentro, não é? Claro. Mas que implicações a organização do trabalho em equipes, sejam elas multi- ou interdisciplinares,
compostas por diversos profissionais, coloca para a garantia do sigilo. Bem, o debate sobre a ética profissional, e a partir dela o sigilo, ou algumas categorias não usam sigilo, usam segredo profissional, né, também é recorrente entre os profissionais. Então, não somos só nós que estamos, não são só os assistentes sociais que estão preocupados com o sigilo, não é? E que estão preocupados em saber o que pode revelar e o que não pode. Outras categorias também estão. Não é à toa que há produção também sobre o tema do sigilo entre enfermeiros, entre dentistas, entre médicos, entre psicólogos, entre advogados. Não somos apenas nós, portanto, que nos preocupamos com essa temática, ou que temos dúvidas sobre o que devemos ou não revelar. Outros profissionais também enfrentam esse mesmo dilema. Lendo um texto da enfermagem, de uma equipe de professores e profissionais da Unesp, lá de São Paulo, as companheiras enfermeiras questionavam, por exemplo, usavam, por exemplo, a questão lá dos agentes comunitários. E elas diziam assim, olha, esse agente comunitário, geralmente é alguém que mora na comunidade, e que participa da equipe, assim, tem um momento que ele retorna, então, a relação, ele acaba sabendo de muito mais coisa do que nós, nós temos muita dificuldade de tratar com ele determinados assuntos, porque nós não sabemos em que medida ele resguardará ou não o sigilo sobre isso, porque, afinal, trata-se do vizinho, trata-se de alguém muito próximo a ele. Como tratar, como revelar ou não? Então, veja, estou dando esse exemplo para mostrar que essa tensão, esse mal-estar que às vezes nos assola, não é só uma coisa nossa. Bem, em que medida o que pode ser revelado e o que não pode se põe? Em que medida isso se coloca? Tratam-se de profissionais inseridos em uma mesma equipe, que atendem o mesmo usuário, que muitas vezes compartilham de vários entendimentos acerca da problemática apresentada pelo usuário. Então, atende a mesma pessoa, no mesmo lugar, no mesmo programa, às vezes compartilha de entendimentos similares, mas que ainda possuem em seus códigos a exigência do sigilo, mas que esse está vinculado a uma outra perspectiva ético-política e a projetos profissionais com outra direção social. Olha como é densa essa relação. E, nesse sentido, como conciliar perspectivas ético-políticas diferentes? Porque nós temos, às vezes, um colega nosso, enfermeiro, ou um colega psicólogo, que compartilha de muita coisa com a gente, quer dizer, concorda com muitos dos nossos encaminhamentos, mas a orientação valorativa da qual ele está submetido é outra. E agora? Sem dúvida, isso incidirá sobre o critério de revelação ou não de uma informação. Isso põe para nós o seguinte entendimento: o fato de integrar a mesma equipe não significa que o sigilo deverá desaparecer. No nosso caso, o parágrafo único do artigo 16, inclusive, do nosso código, é claro nesse sentido, assim como também o artigo 4º, em que tem lá o item C, onde se diz que é vedado ao assistente social acatar determinação institucional que fira os princípios do Código. Outras profissões, inclusive, defendem coisa parecida, não é? Eu acabei observando, fazendo o estudo para preparar essa fala aqui, eu acabei observando em outros profissionais falando a mesma coisa. Olha, a gente pode até trabalhar junto, mas tem algumas coisas que a gente tem que resguardar o nosso sigilo profissional. Então, essa não é uma preocupação só nossa. Volto a falar. Outras profissões, portanto, defendem coisa parecida, sobretudo quando o outro profissional integrante da equipe não está submetido a um código de ética e, por conseguinte, obrigado a manter o sigilo. O Código de Ética da Enfermagem aponta isso, em que tem que se ter ainda mais cuidado quando, na equipe profissional, há um profissional cuja profissão não é regulamentada, certo? E cujo trabalho, cujo fazer profissional, cujo exercício, não está orientado por nenhum código de ética. E, portanto, ele não está obrigado, do ponto de vista ético, a resguardar sigilo. Então, numa situação dessa,
é mais delicado ainda, né? No entanto, e aí eu queria chamar a atenção aqui, não é? De que também isso não se trata de uma camisa de força, né? Porque, no entanto, há situações em que a revelação da informação sigilosa é necessária, né? E aí eu me lembrava de uma situação, para dar um exemplo, né, que foi também solicitado aqui para nós aqui na mesa da comissão organizadora, que a gente pensasse em exemplos para trazer, né? Por exemplo, eu lembrei de uma situação de uma jovem que chega a uma emergência, não é? Tinha provocado um aborto em casa, mas ela não tinha o sangramento, né? Quando ela chega na emergência, ela chega com muita dor, né? E aí a dor e com vômito também junto, né? Mas sem o sangramento, assim, aquele sangramento volumoso, e ela com receio de dizer do que estava se tratando, né? Não revela nada para o profissional médico, que começa a tratar a situação como se fosse gastroenterite. A mãe dessa jovem, que estava com ela, conversando com a assistente social, fala para a assistente social exatamente do que se trata. A assistente social aí faz o quê? Fala, e agora? Falo ou não falo? O assistente social identifica na equipe médica alguns profissionais que partilham do mesmo entendimento sobre a questão do aborto. Não é? Informa a estes profissionais o que se trata. Certo? E aí o tratamento é adequado e isso salva a jovem. Né? Então, observem como essa é uma questão delicada e que tem a ver muito com o que eu falava antes, né? Nós não defenderemos valores sozinhos dentro da instituição. Então, é importantíssimo que nós consigamos identificar quem são os aliados. Certo? Porque, numa determinada situação, não é? Haverá necessidade de contarmos com esses colegas, com esses profissionais de outras áreas. Não é? Então, também não podemos cair no oposto de pensar, não posso revelar nada, 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 nada. Então, se eu não posso revelar nada, 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 não é? Deixa a bomba explodir, mas eu... Entende? Então, isso vai exigir de nós uma percepção muito fina das relações institucionais e, sobretudo, das relações entre os profissionais. Né? Bem, revelar o sigilo, portanto, nessa situação, foi fundamental para tratá-la. Mas essa revelação não foi feita com qualquer profissional médico, mas com aquele em que o assistente social tinha total confiança política e ética, pois sabia exatamente o que o médico pensava sobre o aborto. Essa situação coloca dois problemas de fundo para nós. Né? Um é aquele do que pode ser revelado ou não. Né? E o outro, que eu vou falar mais adiante, né? Que diz respeito às próprias mudanças no mundo do trabalho. Né? Então, em primeiro lugar, como eu disse, cabe ao assistente social identificar que informação é sigilosa ou não. E aí não podemos entrar numa também de achar que é o usuário que vai dizer isso para nós. Né? Se o usuário consentir que eu fale, eu falo. Isso, inclusive, aparece como orientação para outros profissionais. Eu identifiquei isso, por exemplo, num texto escrito por profissionais da odontologia. Se o usuário disser que eu posso falar, eu falo. Ou seja, transfere para o usuário a responsabilidade de decidir. Né? E aí a gente sabe que a manutenção do sigilo ou não depende do consentimento do usuário, é claro, pois ele está submetido a outra correlação de forças e nem sempre também está em condições de tomar claramente decisões. Né? Em segundo lugar, e aí muito no meu entendimento, a medida da revelação ou não de uma informação, não é o interesse do próprio usuário. Né? Claro, entendendo que esse interesse, ele não está, a análise desse interesse não está desprovida da orientação dos valores, óbvio. Né? Então, se a informação vai de encontro a esse interesse, de encontro, ela não pode ser revelada. Né? Agora, se ela vai ao encontro, não é? E aí identificando bem a quem, porque no próprio Código de Ética, não é? Lá no artigo 18, vai dizer que o sigilo pode ser quebrado, não é? Mas, em situações como essa, há de se identificar claramente a quem
não é? Quais pessoas, e essas pessoas têm que ser exatamente aquelas estritamente ligadas àquela situação. Então, se você pode até revelar, você tem que saber muito bem a quem revela, por que revela, não é? Para poder tomar a decisão correta. Então, em muitos momentos, a revelação de alguma informação sigilosa é estratégica, pois, para lutarmos pelo interesse do usuário, muitas vezes precisamos de mais aliados dentro da instituição, que, junto com a assistente social, defenda princípios similares dentro de um grande arco progressista. Então, mesmo que esses profissionais tenham, não é, orientações valorativas não tão idênticas à nossa, né, é possível identificar aliança em alguns aspectos, considerando esse arco progressista, né? Então, a gente precisa ter um pouco clareza disso, né? E aí eu já estou terminando, né? Agora, um outro problema de fundo que eu chamava atenção, né, e que incide sobre isso, diz respeito às mudanças do mundo do trabalho, que incidem sobre o mercado de trabalho, né? Então, veja, que mudanças são essas? Marcado pela precarização das condições, né, e das relações de trabalho, trazendo impactos sobre a possibilidade de autonomia, mesmo que relativa, do profissional, não é? Fazendo com que esse profissional não consiga estabelecer uma relação perene com os demais trabalhadores daquela instituição, né? Então, se você não consegue estabelecer uma relação profunda, não é? Cotidiana, porém profunda, com esses trabalhadores, com esses outros trabalhadores, como identificá-los como aliados, né? Se cada dia é um que está no plantão, se cada dia era aquele ali acabou o contrato, é outro, então é muito mais difícil de se estabelecer essas alianças, né? Por outro lado, também, o profissional submetido a relações precarizadas de trabalho, né, ele também tem menos condições objetivas e subjetivas de defender os seus princípios, podendo mais, inclusive, ser facilmente convencido por outros profissionais a revelar informações sigilosas, sobretudo em face dos tempos atuais. E que tempos atuais são esses? E aí eu já vou encerrando minha fala, né? É um tempo em que a exposição da vida das pessoas, inclusive pelos meios eletrônicos, não é, pelas mídias, enfim, né? Essa exposição direta, não é, cotidiana, dos detalhes da vida de todos nós, acaba criando, no nosso entendimento, no nosso imaginário, que o entendimento, acaba criando o entendimento do público que nada tem que ser privativo. Não é? Então, cada vez mais é difícil a gente convencer, às vezes, um colega que trabalha conosco, que essa é uma informação sigilosa. Não é? Porque alguém vai dizer, não, mas peraí, ela botou até no Facebook isso, por que eu não posso contar? Todo mundo já sabe. Então, essa mania, não é, de se publicizar a vida privada de todos, a qualquer momento, em qualquer lugar, e para qualquer público, né, é algo que, indiretamente, incide na análise, na nossa análise do que é privativo ou não, o que deve ser mantido sob sigilo ou não, né? Um outro aspecto também diz respeito ao processo cada vez mais amplo e mais recrudescido de criminalização dos pobres, né? Então, a vida desse usuário, ela tem que ser investigada, não é? O tempo todo, exposta, fiscalizada, né? Ou seja, somos, nós, assistentes sociais, em todo momento, solicitados, e por todos, né, a prestar informações sobre a vida dos usuários dos serviços e das políticas sociais, né? Então, observem, num contexto em que o que é privativo tende a se desmanchar no ar, né? Em tempos de narcisismo exacerbado, não é? De pulverização das informações, pulverização das informações no sentido de entender os valores, as concepções, os fundamentos. Então, né, a gente estuda as coisas de forma muito picada, de forma muito fragmentada, sem termos uma noção do todo, e isso dificulta a nossa análise de um modo geral, né? Então, vocês observem,
Isso por um lado. Por outro lado, trabalhadores que realizam seus trabalhos, né, desenvolvem o seu exercício profissional em relações de trabalho, às vezes, extremamente precarizadas, né, em que, obviamente, ele tem cada vez mais medo, desconfiança, fragilidade de se impor, de se colocar, né, num contexto em que o sujeito é culpado antes de qualquer coisa, né? Geralmente é culpado pela sua própria situação, né? Se essa é uma tendência que acompanha a ordem burguesa, não é, de moralização, de culpabilização do sujeito, nos tempos atuais, isso toma uma dimensão imensa, né? Então, num contexto marcado por todos esses processos, e certamente vocês vão identificar outros, que agora eu não estou conseguindo tratar aqui, mas a gente no debate pode falar, né? Todas essas determinações incidirão na hora da sua escolha, na hora da identificação do que é sigiloso e do que não é. Não é? Tudo isso, de um modo ou de outro, direto ou indiretamente, irá atravessar a sua análise sobre aquela dada situação. E fará você perguntar, será que eu posso revelar isso? Será que eu não posso? Mas é meu chefe que está pedindo. Se eu não pedir, o que acontece? Eu vou ser transferido, eu vou ser demitido, eu vou... Mas, afinal de contas, essa menina conta para todo mundo. Ah, isso não vai ficar tão difícil de eu contar, né? Ou, não, mas fulano lá, enfermeiro, é tão bonzinho, né? Será que não dá para contar só para ele? Então, esses são conjuntos, né, de elementos que atravessam a nossa relação com os outros profissionais em equipes multi ou interdisciplinares, né, multidisciplinares ou até interdisciplinares, e que incidem sobre a condição que nós temos de identificar o que é um dado sigiloso e o que não é, né? Não sei se a Lúcia Barroco chamou a atenção disso ontem, mas ela costuma chamar a atenção de que, na dúvida, não é, procure sempre o diálogo na equipe de assistentes sociais, né? Na dúvida, converse com os seus colegas. Troque informações, não é? Não tome decisões sozinho, não é? Porque a chance de errar geralmente é maior, né? Queridos, é isso, eu não quero me estender muito tempo. A Glícia não falou nada, mas ela está aqui com o papel, então eu já acho que esse papel vai vir para o lado de cá, né? Eu quero agradecer, não é, aos colegas do CRES, a comissão organizadora, pela lembrança do meu nome, pela confiança também que depositam aqui na minha fala. Fico muito honrada de estar aqui hoje com os companheiros, com os colegas, profissionais, estudantes. Fico muito feliz também de estar aqui justamente no dia 15 de maio e de tratar um tema tão relevante como esse que foi pensado para esse evento que acontece desde ontem, tá? Então, vamos ouvir, né? Quero ouvir muito mais do que falar. Muito obrigada, viu? Fátima, nós é que agradecemos e muito. Você, como ex-conselheira do CRES, está presente aqui, brindando-nos com as suas reflexões. E agora vamos passar também para uma outra ex-conselheira do CRES também, que vai nos brindar mais ainda com outros elementos para nós refletirmos esse tema que é tão delicado e tão caro para nós e para as outras profissões também, porque eu sei que tem outros profissionais aqui, não só assistentes sociais, que estão nesse plenário também.